Falaremos agora sobre abertura e movimentação de contas, seriam os documentos básicos. Primeiro, quais são os tipos de conta que tem? A conta corrente, que poderia ser para pessoa física ou para pessoa jurídica. A conta de poupança, que seria também para pessoa física e para pessoa jurídica. A conta salário, que somente para pessoa física, e a conta especial de depósito ativa, que também seria apenas para pessoa física. O depósito à vista, a captação de depósitos à vista livremente movimentáveis é a atividade típica e distintiva dos bancos comerciais, o que os configura como instituições financeiras monetárias. Quais são as instituições financeiras monetárias? São aquelas que têm depósito à vista, ou seja, que têm a conta corrente. Então seriam elas os bancos múltiplos com carteira comercial, os bancos comerciais, as caixas econômicas e as cooperativas de crédito. A conta corrente, portanto, é o produto básico da relação entre o cliente e o banco, pois através dela são movimentados os recursos dos clientes via depósito, via cheques, via ordem de pagamento, via o DOC, que seria o documento de crédito, via TED, transferência eletrônica disponível, e também através dos cartões de débito. A conta corrente pessoa física, ela pode ser individual ou conjunta, sendo que a conta corrente individual é que tem somente um titular, e a conta conjunta teria mais de um titular, ou seja, mais de dois titulares, dois ou mais. E ela pode ser solidária. No caso da conta conjunta solidária, é que houve assinatura de um termo de solidariedade. Portanto, os titulares dessa conta conjunta assinaram um termo dando autorização para que os titulares dessa conta pudessem movimentar essa conta isoladamente. Então, eles assinam um termo, todos os titulares assinam um termo, permitindo que cada um possa movimentar essa conta isoladamente. E também a conta conjunta pode ser não solidária. Neste caso, não houve assinatura do termo de solidariedade, então essa conta só pode ser movimentada através da assinatura de todos os titulares. Cuidado para não confundir, pensando que se ela tiver mais de dois titulares, poderia ser movimentada por dois, sempre 2 a 2. Não. Uma conta conjunta não solidária tem que ser para ser movimentada, tem que ter assinatura de todos os titulares. Se ela tiver 3 titulares, os 3 teriam que assinar para movimentar essa conta. Então, no caso de um cheque, de uma conta conjunta não solidária, se tiver 3 titulares, os 3 têm que assinar esse cheque para poder esse cheque ser pago. Uma conta corrente de pessoa física. Qual que é a condição? A abertura da conta é condicionada à consulta e confirmação da situação regular do CPF dessa pessoa física. E podem ser titulares de pessoas físicas brasileiras ou domiciliadas no Brasil. Essas pessoas teriam que ser maiores de 18 anos, menores com idade entre 16 e 18 incompletos, desde que assistidos ou representados pelo responsável legal. As pessoas entre 16 e 18 anos são consideradas relativamente incapazes, então elas têm que ser assistidos quando da abertura da conta. A partir daí, essa pessoa pode movimentar essa conta normalmente. E as pessoas emancipadas. A documentação exigida, no caso da abertura de uma conta corrente de pessoa física, seria o documento de identidade, o CPF do titular, ainda que seja menor de qualquer idade, a certidão de nascimento para contas abertas em nome de menores, quando da inexistência de um documento de identidade do menor. A procuração, se for o caso, aí nesse caso a conta seria movimentada pelo procurador ou mesmo pelo titular. Comprovante de renda. O comprovante de renda não é uma exigência do Banco Central, porém, de uma maneira geral, os bancos pedem comprovante de renda. E o comprovante de endereço, esse sim é determinado pelo Banco Central. Então, o Banco Central determina para a abertura de conta o documento de identidade, o CPF e o comprovante de endereço. Mas os bancos também pedem um comprovante de renda. São considerados documentos de identidade a carteira de identidade, fornecida pelos órgãos de seguranças públicas do Estado, a carteira nacional de habilitação no modelo novo, desde que esteja dentro do prazo de validade, a carteira funcional emitida por repartições públicas ou por órgãos de classe dos profissionais liberais, desde que tenha fé pública reconhecida por decreto.
a identidade militar expedida pelas Forças Armadas ou forças auxiliares para seus membros e dependentes. A carteira de identidade de estrangeiro emitida pelo Serviço de Registro de Estrangeiros da Polícia Federal. O passaporte emitido no Brasil ou no exterior, registrado no Serviço de Estrangeiros da Polícia Federal, quando se tratar de estrangeiro sob regime de permanência temporária no país. Falaremos agora sobre a conta corrente de pessoa jurídica. A conta corrente de pessoa jurídica é sempre individual e tem por objetivo captar depósito oriundo de pessoas jurídicas de direito privado com ou sem fins lucrativos, permitindo movimentação por cheque ou outros meios. A documentação exigida de pessoa jurídica seria sempre um documento de constituição da empresa, que poderia ser um contrato social e com registro na junta comercial, e documentos que qualifiquem e autorizem os representantes, mandatários ou prepostos a movimentar a conta. E também o CNPJ. Observe só, no caso de pessoa jurídica, são exigidas para abertura e movimentação da conta uma apresentação de documentação referente à constituição dessa pessoa jurídica. Isso vai variar de acordo com a natureza dessa sociedade. Então, tem pessoas jurídicas que têm um contrato social. Neste contrato social, vai estar falando a denominação dessa empresa, qual que é o seu objeto, quem são os sócios dessa empresa, quem que poderá representar essa empresa. Então, dependendo da situação, vai bastar o contrato social da empresa, que vai ter toda especificando o que essa empresa pode fazer e quem são seus sócios e quem representa essa empresa. Mas existem outros casos onde que a sociedade, dependendo do tipo de sociedade, não tem um contrato social, mas ela tem um estatuto que seria a regra geral sobre essa empresa, falando, não exatamente citando quem são as pessoas, mas de uma forma abrangente, quem que poderia representá-la. Nesse caso, haveria uma ata de uma assembleia designando, então, as pessoas que representarão essa empresa. Então, de uma maneira geral, qual que é a identidade de uma pessoa jurídica? Ou é o contrato social, ou é o estatuto, mais uma ata de assembleia que elegeu os representantes dessa empresa. Ou seja, aquelas pessoas que poderão assinar para movimentar a conta de pessoa jurídica. Então, nós trataremos agora sobre os diversos tipos de sociedades e quais são os documentos que serão exigidos dela. Mas, basicamente, vai ser ou contrato social ou estatuto mais ata. Então, no caso de uma sociedade anônima, vai ser exigido o CNPJ, logicamente, o estatuto registrado na junta comercial ou a sua publicação no Diário Oficial, e a ata da Assembleia de eleição da atual diretoria, registrada ou publicada no Diário Oficial e devidamente arquivada na junta comercial. Ou, enquanto ainda não tem esse documento, uma carta da diretoria anterior apresentando a diretoria atual, acompanhada da ata de eleição, sendo que essa ata será substituída em um prazo de até 90 dias por cópia da publicação da ata da eleição da nova diretoria.